Ai! Um ginseng selvagem deste tamanho? Tão grande, meu Deus. Parece ter muitos anos. Avô-chan, por que está tão feliz? Sua perna não dói mais? Não dói mais, não dói mais. Ai, há males que vêm para o bem. Jin-Hyun, minha filha, você é o meu amuleto da sorte. Ai, secretário. O que foi? A menina Shin-Hyun, desde ontem à noite, não voltou para casa. Procuremos por toda a vila e não encontramos. Sim, não está na vila. Deve ter ido brincar um morro. Mas o morro está cheio de lobos e ursos, um perigo constante. Não voltar para casa tão tarde. Temo que tenha acontecido pior. Shin-Hyun, essa menina. Por que o destino é tão cruel com ela? Ah, secretário, lembrei. Quando alguém morre na vila... A brigada dá uma ajuda de custo de 50 yuans, certo? A menina Shin-Hyun sempre esteve sob os nossos cuidados, então... Que absurdo. Como pode pensar em dinheiro numa hora dessas? Como você fala uma coisa dessas? O pai da Shin-Hyun, se não me engano, já se foi há vários anos, não é? Nós a criamos todos esses anos. Se não mereço mérito, tive trabalho. Está bem, parem de brigar. No começo, o pai da Shin-Hyun confiou a menina Savai 6. São os guardiões legais dela. Agora que algo aconteceu com a Shin-Hyun, o dinheiro é direito de vocês. Assine aqui e coloque sua digital. O dinheiro estará liberado. Como você tem coragem de pegar esse dinheiro? Você não merece nem tocar nesse dinheiro. O que você está fazendo? Ei, não podemos bater em ninguém. Só estou preocupada com ela. E dessa vez, Jin-Hyun, você foi muito inconsequente. A educação de uma criança depende dos adultos. Por que você não pergunta para sua esposa por que a criança não voltou para casa ontem à noite? Está olhando para mim? Como eu vou saber por que ela não voltou? Eu passei anos dando comida e bebida para ela e só criei um tormento. Mãe, não fica brava. Eu vou ser boazinha. Vou me comportar direitinho. Ontem à noite, eu juntei muitos galhos da montanha de trás. Galhos? Ontem a mãe me levou para pegar galhos na montanha, mas não sei por quê. A mãe foi embora depois. Pai, juro que não fui preguiçoso. Não irritei a mãe? Eu não fiz a mãe ficar brava. Uma criança tão pequena, simplesmente largada na montanha. Como você pode ser tão cruel? A criança ainda te chama de mãe, por pior que seja. Como você consegue ser tão desalmada? Zhao Shunua, você fez isso mesmo. Você acredita no que ela diz? Eu também posso dizer. Ela foi de propósito. E me acusou do que não fiz. Mãe, eu não estou mentindo. Diga o que você ganharia me acusando injustamente. Ou você está com inveja da nossa família e quer que a gente acabe do mesmo jeito que a sua, destruída. Você diz que ela te incriminou. Mas se quisesse mesmo, não poderia simplesmente ter se escondido em qualquer lugar, porque ela iria justo para a montanha de trás. Ontem à noite, eu estava colhendo ervas e acabei encontrando ela. Se um lobo tivesse comido essa criança, ninguém jamais saberia. Eu acho que você não passa de uma praga. Você devia ter morto e pegar a montanha, como minha mãe disse. Chega, cala essa boca. Foi você mesmo? Não fui eu. E o Shin-Hyun não passa de uma criança? Como você pode ser tão cruel? Quem mandou bater na minha mãe? Não encosta nela. Você me bateu? Você realmente ousou me bater? Se eu não posso ter paz, ninguém aqui vai ter. Saiam da frente. Mãe, aonde você vai? O que você está esperando aí parado? Corre atrás dela! Zhao Shunua, o que você pensa que vai fazer? Vou ser sincera. Já cansei dessa vida. De agora em diante, não vou mais te ajudar a criar aquela pirralha. Vou ser bem clara com você agora. Ou ela sai, ou eu saio. Nós duas não cabemos mais nesta casa. Mãe, não fica brava. Eu vou me comportar direitinho, prometo. Vou ser uma boa menina. Ouve aqui, família Jiang. Vocês são completamente irracionais. Razão? Que razão? Olha, vou te falar. O pai dela já tinha a hora marcada. Era o destino dele morrer. Quem sabe o que aquele homem fez de tão monstruoso para só levar ele desse jeito? Pujangwa, fala alguma coisa? Fala pra elas. Diga de uma vez. É comigo ou com ela que você vai ficar? Pai, meu papai disse que minha mãe viria me buscar. Quando ela chegar, ela vai recompensar vocês. Shunua, o pai da Shin-Shun, antes de dar o último suspiro, disse para nós que a mãe dela viria buscá-la, sem falta. Por que não? Criamos ela por mais um tempinho. Para com isso. Se fosse para vir, já teria vindo há muito tempo. Capaz até de já estar morta. O pai dela inventou essa história só para nos obrigar a criá-la. Não, papai nunca mentiria. E a minha mamãe não está morta. A vida lá fora está difícil.
Viu? Uma mulher sozinha, largada no mundo. Boa coisa ela não é, como eu ia dizendo. Mesmo que ainda esteja viva, deve estar em algum buraco por aí, passando fome, comendo lavagem. Você acha que ela tem tempo para você? O vovô está muito mal. A mamãe precisa ir para o exterior agora para ver o vovô. Xinyan, fica bonzinho perto do papai, tá? Entendeu? Pode ir. Cuidarei do nosso filho. Mas a situação agora está desse jeito. Se eu for para o exterior, não sei quando eu vou conseguir voltar. Fique tranquila. Não importa quanto tempo leve. E a criança, vamos esperar você voltar. Presidente Gu, encontramos a pessoa que você procurava. Fica na vila de Pinxi, em Yansheng. A informação é confiável. A fonte é precisa, sim. Mas o camarada Xing Gaidang, há alguns anos, sofreu um acidente fatal. E a filha do Xingaidang? O que aconteceu com a filha dele? Fique tranquilo. A filha do Xing Gaidang ainda está na vila de Pinxi. Há nas línguas que ela foi adotada por uma família que o Xing Gaidang salvou, dando a própria vida. Providencie já. Vou Pinxi. De Jiseng e Yansheng. E depois até a vila de Pinxi vai levar pelo menos 1 mês e meio. Já que sabemos, essa menina é a única filha da empresária Gosh. Não abandone a criança. Use a doação em um auxílio financeiro. Encaminhem para a filha dela. Não podemos deixar na mão quem contribuiu com a nação. Enviarei alguém a Pinxi agora. Ai, não me abandone! Vou me comportar direitinho de agora em diante. Quem você pensa que é para chamar ele de pai? O pai é meu. Seu pai já morreu. De agora em diante, você não é nada. Uma criança sem casa e sem ninguém. Cai fora. Mãe, Xing Jun levanta a menina? Como abandonar uma criança? Quando eu adotei essa menina, todos eles aqui falavam de mim. Que eles adotem. Por favor, só me aceite. Eu sei fazer muitos trabalhos. Pare de se ajoelhar. A nossa família já tem várias crianças para sustentar. Com que dinheiro a gente vai te criar? Por favor, eu não vou dar trabalho. Nós realmente não temos como te sustentar. Vovô John, eu como bem pouquinho. Eu também sei fazer um montão de coisas. Eu vou cuidar muito bem da senhora no futuro, vovô Chan. O meu único desejo é ter uma família. Olha, Xingyun, você bateu a cabeça. Por que implorar logo para essa aí? Ela é a maior pão dura da nossa vila. Se ela te aceitar, eu mudo de nome. O que você está insinuando? E eu vou adotar a Xingyun. Anda, quero ver você mudar esse nome agora. O quê? Você vai aceitar essa enjeitada ridícula? Xingyun tem nome e sobrenome. Agora ela é minha neta. Se eu te pegar falando essa babaquice de novo, eu arranco sua língua fora. Ouviu? O quê? Tá gaguejando. Vamos, muda esse nome agora. Do que vocês estão rindo? Vovó Chan, fique tranquila. Eu vou ser muito obediente e comportada. Lembre-se, daqui pra frente, mantenha os olhos bem abertos. Tem que saber distinguir pessoa boa de ruim.
Pior que animal. Fique bem longe dela. Ei, sua velha maldita falando de quem? Nem vou perder meu tempo ouvindo você latindo aí. De hoje em diante, a Xingyun é da minha família. Não tem mais a ver com o Jiang. Vamos à administração já. Transferir o subsídio que está no nome da Xingyun. Pro meu. Pro meu? Só 82 centavos por mês. Acha que eu ligo? Nem dá pra comprar milho. Vou com você mudar isso. Mas já vou logo avisando. Uma vez que o nome dessa Xingyun, tirado do registro, não terá mais vínculo com sua casa. Só mais uma boca? Quero que suma logo. Anda logo com isso? Anda! Alô? Aqui é da administração da vila de Pinchi. Mãe, mas por que o chefe da administração não para de olhar pra Xingyun? Ah, com certeza essa criança arrumou mais alguma encrenca pra ligarem até aqui. O problema não deve ser pequeno, não. Fale menos, mulher. Menti? Sem pai nem mãe, é uma largada. $50? 50 por mês. Isso é quase o subsídio da vila inteira. Chefe, isso aqui não tá errado, não? O motivo exato também não sei, mas o valor está absolutamente correto. Foi o que a liderança informou por telefone agora há pouco. Eles disseram que é para garantir. Que chega diretamente nas mãos da Xingyun. Shanpusi, você tá rica. 50 patas por mês. Dá pra ficar de pernas, provar. E ainda comer e beber do bom e do melhor. Peraí, a primeira pessoa pra quem a Xingyun se ajoelhou fui eu. Se for pra alguém adotar, a nossa família que vai adotar. Que um só. Você tá, de olho nessa grana? Interesse irá. Bem feito. Vamos. Ei, Shampuzi, pode parar aí mesmo. Que você quer agora? Já vou te avisando. Esses R$ 50 por mês, o subsídio da Xingyun, é porque os superiores acharam que eu cuidei muito bem dela. É uma recompensa só pra mim. Nem pense em embolsar esse dinheiro sozinha. Você cuidou bem dela? Não tem medo que essa língua caia com o vento? Não quero saber. O fato é que eu tenho direito a uma parte. Xiangodong, você trabalha na administração e tem estudo. Você vai deixar ela fazer esse escândalo todo? A Xinhua realmente tem um gênio difícil. Nesses últimos anos, foi a Xinhua quem cuidou da Xinyu. Olha só, a gente não vai cobrar muito da sua família. 10 pratas por mês, só pra pagar o esforço da Xinhua. Esforço? Só se for pra me dar ânsia. Vou te falar a real. A Xinyu agora é filha da nossa família. Nada de dinheiro. Vamos embora. Ai, você! Pode parar aí mesmo? Já chega! Ainda recebo o meu salário? Que tal esquecer isso? Deixar pra lá o quê? Ninguém tira dinheiro da nossa família. Esse assunto não acabou. Não precisa esconder que está com fome. Daqui a pouco te levo pra casa e faço um ovo cozido pra você. Oh, Chan, eu também posso comer um ovo. Está rindo de quê? Estou feliz que agora tem quem faça o trabalho pesado. É só por isso que vou te dar. Obrigada, vovó Chan. De agora em diante, você é minha neta. Lembra-se de me chamar de vovó. Eu me lembro de todo o bem que a senhora me faz. Vovó, quando eu crescer, vou pra montanha. Catar uns patos selvagens pra senhora comer. Você... caçar pato selvagem? Eles são muito espertos. Nem caçador experiente consegue pegar eles fácil. Vovó, olha! Um pato selvagem. Um pato selvagem cai aqui do nada. Que estranho. Leva logo pra casa, antes que alguém veja. Pato. Mãe, onde você foi? Estou morrendo de fome. Por que você trouxe essa coitada que não tem pai nem mãe? A partir de agora, ela é minha neta. É da nossa família. Nossa casa já está na miséria. Eu não consigo comer uma comida decente até agora. Minha barriga não dá sinal. Você não arranja um jeito de me fazer uma comida boa para nutrir o corpo e engravidar? E ainda se isso traz essa criança para roubar minha comida? Eu já examinei seu corpo. Você só está um pouco fraca. Não é estéril? Só não engravidou ainda? Esse é o seu destino. Como a senhora pode falar assim, mãe? Taimyun, vem ajudar. Tô indo. Ah? De onde veio esse pato? O que você vai fazer, mãe?
Estou com fome. Anda logo. Mata esse pato e faz um ensopado para eu me nutrir. Quem sabe? Se eu comer esse pato, eu não consigo te dar um neto, é? Esse pato foi a Xin-Yun que achou. Se quiser comer, tem que deixar a Xin-Yun ficar. Tia, eu não vou dar trabalho. Eu sei fazer muitos serviços. Sua franguinha seca, o que você sabe fazer? Mas é que eu sou bondosa. Já que você entrou na nossa casa, pode ficar e comer o pato antes de ir, mãe? Eu quero a coxa, viu? Lembra de separar as duas coxas. Pra mim? Vou comer pato. Essa chateia. Vou catar lenha pra acender o fogo. Quando a tia comer e ficar feliz. Quem sabe, ela não me deixa mais ficar. Cala a boca. Tá levando a Xin-Yun aonde, hein? Tô levando ela pra casa, é claro. Xin-Yun, mas ela não foi criada pela Shang-Pozi. Que casa você vai levar ela? Sua maluca, eu fui. Eu que criou a Xin-Yun todos esses anos. É normal ela achar ruim ficar na casa da Shang-Pozi. Agora dá licença. Olha a sua cara. Ai, voltou por quê? Fora da minha casa, desaparece. Você é uma criança má. Que gritaria é essa? Para de falar besteira. Mãe, você me empurrou por causa de uma criança? Que história de criança má. O quê? Pede desculpas pra Xin-Yun agora. Achando o quê? Porque eu vou pedir desculpas antes e pronto. Eu vou embora. Mas essa menina... Xin-Yun, vem cá. Não, repara não. Eu tenho um gênio forte, mas lá no fundo... Eu já te considero como filha. Que tal voltar pra cá? Ai, se você voltar, eu faço tudo que você quiser. Jura? Juro, juro. É claro que é verdade. Então eu quero carne. Quero pão e um monte de coisa gostosa. Sua coisa esbanjadora. Mas isso vai custar uma fortuna. Então prefiro voltar pra casa da vovó Xiang. A vovó Xiang fez pato assado. Peraí, tá bom, tá bom. Não é só comida. Eu vou comprar. Me espera aqui e não sai daqui. Ai, mãezinha, mas que cheiro bom. Anda logo, mãe, põe a mesa pra gente comer. Vai, só sabe apressar, só isso. A Xin-Yun foi catar lenha e ainda não voltou. A gente espera a Xin-Yun pra comer junto? Quem diria que a Xin-Yun ia querer ir pra casa daquela cobra da família Jiang? Aquela cobra, no fim das contas, ela criou a Xin-Yun por tantos anos. É normal a criança ter apego por ela. Mas você nem imagina. Aquela velha da família Xiang é uma bruaca escandalosa. É claro que a criança não quer ficar perto dela. Ouviu, mãe? Essa pirralha é uma ingrata. Uma víbora que a gente não consegue amansar. Que bobagem. A Xin-Yun não é esse tipo de criança. Nunca não sabe ser grata. Ela já foi pra casa do Jiang. E você ainda insiste nisso. Vamos comer logo. Tô morta de fome. Comprei tudo pra você. Anda, come. A Xin-Yun voltou? E essas coisas todas? Me explica direito o que aconteceu? Anda, come logo. Não é ela, não. Ah, e o que mais eu podia fazer? É claro que eu passei a perna na menina pra trazer ela de volta. Foi você quem disse pra se livrar da Xin-Yun. E agora é você quem quer ela de volta. Afinal, o que você quer? Fala baixo. Se eu soubesse, teria expulsado a menina. Gastei uma fortuna pra enganá-la. Piralha maldita. Espera só. Você voltar pra ver o que te espera? Para de resmungar. Ah, então é isso. Ei, cadê ela? Pra onde foi essa menina? Mãe, eu vi a Xin-Yun agorinha mesmo. Ela fugiu pelo portão dos fundos. Pelo caminho que ela foi. Parece que correu pra casa da Shang-Pozi. Fugiu. Gastei 10 pratas à toa. Pronto. Eu te avisei pra não fazer confusão, mas você não me escuta. Essas 10 pratas davam pra passar o mês inteiro em casa. Agora eu quero ver o que a gente vai comer e beber esse mês. Você gosta tanto assim? Então come mais, aproveita aí esse ano. E dá um neto homem bem gordinho pra gente. Mas é claro, a carne que saiu da minha barriga, certeza, será grata. Quem você está chamando de criança malcriada?
Mesmo que não seja mal criada, é uma ingrata. Foi embora correndo. Ninguém sabe dela. Bonsoir, na minha opinião, é melhor esquecer isso. Quem sabe? Um Xian este ano realmente te dê um neto homem. Um de sangue. É sempre melhor que um de fora, não é? Mãe, eu já te avisei. Filho ingrato é como bicho que não se cria. Eu vou falar bem claro, Yoshi. Se ela mesma tiver a coragem de voltar sozinha. Aí eu deixo ela entrar na nossa casa. Vovó. Vovó, eu voltei. Então você ainda sabe voltar? Vovó, não foi por mal que eu me atrasei. Mas eu trouxe um montão de coisa gostosa. Que tal pra senhora? Ai, ai, quanta coisa boa. Olha, tem até bolo no vapor. É agora o que você tem a dizer? Se quiser criar, crie você mesma. Já vou avisando logo de cara, Jianguo e eu. Não temos dinheiro sobrando para te ajudar, se você quer criá-la. Então, tira dinheiro do seu próprio bolso, Jianguo, e serve mais uma tigela de carne de patos. Vou comer lá dentro. Seu pestinha. Foi a cobra que te prendeu? Bom, fica pra lá. Não importa que ela de caminhão. Ganhão não volto de jeito nenhum. Fica sempre com você. Velha gagá como eu, cuidar de mim pra quê? Se um dia sua mãe vier te buscar, você vai quietinha com ela. Fecha os olhos bem rápido e dorme. Mesmo que a minha mãe volte, eu nunca vou abandonar a senhora vovó. Vovó. Não. Por que choras? De manhã parece velório. Que azar. Cadê a vovó? Houve um deslizamento aqui perto. A brigada viu, avisou o pessoal para limpar a estrada. Sua avó foi trabalhar com eles. Não, a vovó não pode ir. Eu sonhei que ela caía e que sangrava muito. Sonho? Se eu acreditasse em sonho, já estava rica. Não. Aonde você pensa que vai? Já estou te avisando. Quem for limpar a estrada hoje vai ganhar R$10. Não vá lá atrapalhar o meu trabalho. A vovó não pode ir. Fica quieta aí. Coisa. Quando a velha trouxer o dinheiro, mando comprar carne de porco para fazer pastel. Pai. Tang Pozi, você já é tão rica. O que você ainda quer aqui? Que dinheiro eu tenho? Para de fingir? Assim, eu recebe todo mês R$50 de bolsa. Você já pegou um monte de dinheiro. E ainda vem aqui roubar o nosso ganha-pão? Esse dinheiro é para os estudos da Xingyun. Está guardado. Não vou encostar nele. Já chega, deixa disso. Na minha opinião, você sempre soube que a Xingyun ia receber essa bolsa de R$50 por mês. Por isso adotou ela, né? Para de se fazer de sonsa. Sua acertou. A Xingyun é a sorte grande da minha família. Que pena que você não tem essa sorte. Sua velha desgraça. Pessoal, venham aqui um minutinho. A rota de limpeza eu e o secretário já decidimos. Peguem as ferramentas. Vamos sair agora. Andem logo. Vovó, vamos para casa. A gente não vai, não. O que você veio fazer aqui? Atrapalhando? Fora, vá já para casa. Vamos juntas embora. Ai, com tantas crianças nessa vila. Nunca vi nenhuma ter coragem de atrapalhar o ganha-pão dos adultos. Que sorte o quê? Aquilo é uma praga. Isso sim. Xingyun. Olha, acho melhor você nem se chamar mais Xingyun. Muda seu nome para desgraça. Chega, não fica aí grudada não. Eu não vou embora. Não quero que a vovó... Vá. Vai logo para casa para de atrasar o nosso trabalho. Tá bom, podem ir andando. Desgraça. A Xingyun se jogou no poço. Xinyan,
Shin-yoon. 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 Você ainda está sentindo algum mal-estar? Eu não quero que a vovó vá embora. Olha só, a menina está com o rosto todo vermelho. Essa febre está alta, né? Não vai mais. Darcy fica aqui para cuidar da criança. Shang pode ir. E Shin-yoon nunca foi tão mal educada assim antes. Já que ela é sua responsabilidade e tu quer essa menina direito. Se no futuro ela tiver a audácia de atrasar o nosso tempo de novo, a brigada não vai pegar leve. Não disse que ela dava azar? Já tem gente faltando. Que ótimo! A gente faz um esforço extra no trabalho e divide o pagamento dela igualmente entre nós. Parem de ficar olhando essa confusão e venham trabalhar comigo. Andem. Vamos ganhar dinheiro lá enquanto outros só observam. Comandou ela ter a mania de adotar um pé frio. Shin-yoon. Shin-yoon, como você pode ser tão burra? Sua peste, você ainda tem a cara de pau de ficar aí bebendo remédio? É tudo culpa sua que a gente perdeu aqueles 10 pratas. Eu só não queria que a vovó fosse. Pra mim, você fez de propósito, né, Praga? Você não quer ver o bem dessa família. Chega, a menina está doente e você ainda aí fazendo escândalo. Mãe, não é questão de criar caso, não. Eram 10 pratas. Toda a família dessa vila mandou alguém. Só a nossa é que não ganhou nada. Quem não ia ficar desesperado? Isso mesmo. Para mim, ela só atrasa ao lado da gente. Tem que se livrar dela logo. E você, fora. Tia, por favor, não me mande embora. Eu vou me comportar. Eu vou cuidar direitinho da vovó. Não toca. Nem deixou a gente ganhar. Como vai cuidar? Seja da cama. Vai embora pra de onde você veio. Fora. Desce. Me solta. Tira a mão da minha filha. Me solta. Ela é uma pessoa viva. Não é nenhum cachorro ou gato de rua. Não vou simplesmente abandonar ela. Já que eu a trouxe, eu vou me responsabilizar por ela. Até o fim. Mãe minha. Porque a senhora é tão teimosa? Eu sou seu filho de sangue. Acha que eu faria mal pra senhora? O que deu em você? Ninguém te convence mais, não? Você saiu de mim, mas sua consciência foi comida pelos cães. Se liga tanto nos 10 reais, no mutirão, cada casa tinha direito a um. Por que você não foi? Você queria que eu, uma velha, fosse no seu lugar? Eu não queria isso. Vovó, eu realmente sonhei que você estava sangrando. Fiquei com medo. Você se preocupou comigo? E por isso não me deixou ir, não foi? Foi. Isso é ridículo. Só porque ouvimos um grilo cantar, não vamos mais plantar. Já avisei. Se algo ruim acontecer, fico 3 anos sem carne. Shang-posi, que tragédia. Corre pro mutirão. O pessoal limpando a estrada. Foi atingido por um deslizamento. O quê? Como? Como isso foi acontecer? A Shang-posi nasceu com sorte por não ter ido, senão estaria ferida que nem a gente. Nós ainda estávamos falando que a Shin-yoon era imatura. Mas, pelo jeito, a menina foi um anjo que salvou a Shang-posi. Nem me fale. Se eu soubesse, tinha aceitado na hora ser a primeira a adotar a Shin-yoon. Agora estou roxa de arrependimento. O que houve aqui? Nem me diga. A gente estava limpando a estrada quando a montanha desabou. Uma chuva de pedra gigante em cima da gente. Ainda bem que corremos rápido, senão era uma tragédia. Mas o Godon, para que cerca, ficou com a perna esmagada nos escombros. Essa perna tá imprestável. Esqueci trabalhar de agora em diante. Para de falar besteira. Ele é o único homem da família. Quem bota comida em casa. Para de me jogar praga. Não encosta na minha avó. Larga ela. Sai daqui. Criança traiçoeira, vira casaca. Até quando você vai fazer esse escândalo? Eu tô tentando te ajudar. Me ajudar em quê? Foi tudo por sua causa que a nossa família só afundou. Quando o pai de Shin-yoon deixou a menina com a gente, ele disse que ela nasceu com sorte. Mas você, durante ter a crueldade de expulsar ela de casa, adivinha o que é isso agora? É o troco, é o karma cobrando. Ela não é minha filha. É uma cobra criada. Por que eu teria que sustentar ela? Shin-yoon é minha neta. Oh, não tem nada de ruim. Sua neta? Para de falsidade. Ela é uma peste. Isso sim. Ela ainda vai fazer você ter o mesmo fim trágico do pai dela. Meu pai não teve fim trágico. Ele morreu salvando alguém. Ele é um herói.
Herói? Teu pai foi um covarde? Meu pai não é covarde. Não fala assim dele. Se o moleque insolente tá me enfrentando. Ei, o que vai fazer? O que é isso? Ei, para com isso. Vou te dar uma surra hoje até você não aguentar mais. Também acabei de me inteirar sobre a Xingyan. A família Jiang, que a adotou primeiro, a abandonou na frente de todo mundo. Sob os cuidados de um idoso de sobrenome Jiang. Como assim? Uma coisa dessas. Mas fiquei sabendo que o homem da família Jiang continuou usurpando o cargo que era do meu falecido marido. Meu marido morreu pra salvar os Jiangs? E essa gente, Além de abandonar minha filha, quer lucrar em cima da desgraça do Aidang. Essa família é pior que animal. acho que a senhora já sabe o que a presidente Gil quer fazer, né? Sim, sim. Assim que eu chegar num lugar com sinal de celular, vou ligar pessoalmente e passar as ordens. Gente ingrata e sem coração, que nem essa família Jiang. Merece um corretivo pesado, uma lição exemplar e rigorosa. Vou te dar uma surra até você não aguentar mais. Hoje isso não vai ficar assim. Com quem você vai se meter? Secretário Zheng, o que o traz à nossa humilde vila de Pinxi? Vem atrás do Jiang Guodong. Com licença, qual de vocês é o Jiang Guodong? Sou eu. Secretário, soube do acidente? Veio nos consolar, né? Ele se machucou? Enquanto limpava a estrada pro nosso vilarejo, o senhor tem que dar uma bela recompensa pra ele. Recompensa? Melhor transferiu para um escritório na cidade. E depois nos deu o título de família modelo. Já está coberto de razão. A prefeitura Maribu Shigarase realmente tem uma vaga de família modelo destinada à vila de Pinxi. Ouviram só? Eu não disse que o homem dessa casa não ia se machucar à toa. A liderança trouxe o prêmio de família modelo. Eu já fiquei sabendo que o prêmio de família modelo é dado por cabeça. Cada pessoa da família ganha 5 quilos de arroz e farinha, 3 quilos de açúcar e 10 quilos de carne de porco. Minha nossa, a recompensa de família modelo é essa maravilha toda. É lógico. E fiquem sabendo Que a recompensa de família modelo não vem só uma vez, não. agora a prefeitura manda coisas todo o ano. Não é mesmo, meu velho? Você falou e diz. O título de família modelo é uma honra. Eu bem que te avisei que essa menina era um pé frio. Não falei? Depois que ela saiu, a sorte chegou. Isso é a maior mentira. A nossa Xingyun nunca foi um pé frio. Ah, espera aí. Você é Xingyun? Ai, secretário Zhang, você não sabe. Essa pirralha é um carrapato. O pai dela deve ter feito alguma atrocidade nessa vida. Quando morreu, jogou ela nas nossas costas. Resultado, Cala a boca. Até onde sabemos, o camarada Xin Aideng morreu como herói salvando a vida do seu marido. E o que vocês fizeram com a Xingyun? não é bem assim. Vocês abandonaram a Xingyun. É uma traição à memória dele. Vocês traíram a confiança do camarada Xin Aideng, sua ingrata. Após deliberação da prefeitura, ficou decidido. Jiang Guodong está oficialmente expulso da brigada da vila de Pinxi. Não. Vocês não podem expulsar o meu marido. O homem da família Jiang já quebrou a perna. Se for expulso da brigada também, Como é que a gente vai viver? Bem feito. Antes, essa família usurpou A vaga de emprego do Xinaigang. e escravizaram a Xingyun. Agora deu nisso. O karma chegou. Não foi. Não pode expulsar o meu homem. Ainda temos crianças para criar aqui. Se expulsar ele, O que vamos comer? agora você se lembra de criar criança? E Xingyun? Se o camarada Xin Kaidan pudesse ver isso do além, você acha que ele gostaria de ver a própria filha abandonada pela pessoa que ele salvou? não é isso. Você entendeu tudo errado. Não fui eu que quis abandonar ela. Fui essa menina que não queria mais ficar aqui. Se não acredita, pergunte para ela. Fala alguma coisa logo, menina. Perdeu a língua? Rápido com isso. Tá esperando o quê? Levante e varre o chão. Que saco. Essa carne tá com um cheiro bom demais hoje. Tá olhando o quê? Acha que é pra você? Vai lavar roupa. Anda logo, fala umas boas palavras em nome do seu pai. Aí eu te levo pra casa e te trato bem. Pode comer carne e usar roupa nova, como sua irmã. Fala. Foi ela que não me quis. Foi ela que me jogou fora. Eu não quero voltar com você. Não tenho pai nem mãe. De agora em diante, só tenho minha avó.
Tu ainda do caralho. Vou te dar uma surra. Ei, Se encostar um dedo na minha neta, eu dou minha vida. Mas não vou deixar barato. este é o certificado de família exemplar do município. De hoje em diante, a senhora é um modelo para a vila de Pinchi. Seja quem for que tente te causar problemas, os líderes da cidade não vão tolerar. Ah, isso. Vocês não podem ir embora. E agora? Sem emprego e com a perna quebrada. Como é que a gente vai viver daqui pra frente? Castigo! Isso é castigo! Senhora, espere um momento, por favor. O que foi agora? A cidade tem a menina Xingyun em alta conta. Se a senhora tiver qualquer dificuldade, pode nos procurar. Faremos de tudo para ajudar. Cuidar da minha neta é minha obrigação. Não preciso de ajuda. Vou criá-la sozinha, direito. Não será preciso. A mãe da Xingyun já. Mãe? Ah, meu Deus. O que vocês estão fazendo aqui? A gente ficou sabendo de uma visita importante e viemos ver. Senhor, não dê ouvidos para minha mãe, não. Nossa família é mesmo um favor a pedir. O senhor sabe, meu marido tá desempregado. E a gente mal tem terra. Será que não dá para arranjar um trabalho para ele? Pronto. Pode confiar em mim, senhor. Vou caprichar. Não vou decepcionar o senhor. Isso mesmo. Vou pedir trabalho com o chefe. Muito obrigada, chefia. Cuidado aí. Deixa que eu acompanhe o senhor. Vovô, como é coxa de galinha? Credo. Gorduroso demais pra vovó. Pode comer você? Ai, gente, velho não pode comer coisa muito gordurosa, não é, mãe? Com a cabeça é melhor? Mãe, mas o que é isso? Eu não vou comer, não. Eu também vou guardar pro Xinhyun. Pro Xinhyun comer à vontade e ficar bem alimentado. Mãe, que absurdo é esse? A senhora não tá sabendo, não? Aqui na barriga da Onxie já está o seu neto de sangue. Você está grávida? Isso mesmo. Você está grávida de verdade. Mãe, aqui na minha barriga esse é o seu neto. Mesmo que o Jianguo trabalhe na brigada, o salário que ele ganha por mês mal dá para sustentar nós dois. Não sobra dinheiro nenhum para sustentar mais ninguém. O que você quer dizer com isso? Sendo assim, por que você não leva o Xinju? E vai morar em outro lugar? Você estão querendo expulsar eu e o Xinhyun de casa. Mãe, vê se a senhora entende. Eu tô trabalhando na brigada agora. Ganho só uns trocados por mês. E com a Xie grávida, ela precisa de comida boa. Eu não posso deixar você trazer o estranho pra cá pra roubar a comida do meu próprio filho, não é? É o meu filho de sangue. Seu ingrato. É melhor eu parir uma pedra do que ter você como filho. Mãe, você não quer que seu neto nasça fraquinho e desnutrido, quer? A gente tá fazendo isso pelo bem da família também. Você não se meta. O Jiangu conseguiu a vaga na brigada porque o pessoal da prefeitura quis fazer média com a Xingyun. Mãe, o que você tá dizendo? Ela não passa de uma enjeitada. Como que os figurões da prefeitura iam? Isso mesmo. A vaga na brigada eu consegui com meu próprio esforço. Mãe, com Jiangu trabalhando na brigada, ele vai ter muita chance de subir na vida. Você não vai querer que, quando ele for alguém, os outros falem pelas nossas costas que a gente criou uma enjeitada aqui em casa, né? Vocês dois... Vovó, o que aconteceu? Ai, nem vem com esse teatrinho. Já arrumei as malas de vocês. Caiam logo fora daqui. Vocês vão banir a gente mesmo. Mãe, a gente vai visitar vocês quando der. Seu pai morreu cedo.
Eu te criei com muito suor, te dando tudo na mão. Vendi metade das terras para você se casar. Nunca esperei que você me recompensasse por nada. Mas eu nunca imaginei que você seria tão mal agradecido. Ai, vovô, o que foi? Vovô, acorda. Hã? Vovó? Será que aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Que bobagem você está falando? Sua mãe sempre foi dura na queda. Pra mim, ela só não quer ir embora. Está fazendo drama. Para aí. Um ginseng selvagem tão bom desses. E sua mãe escondia isso da gente. Guardavam 3 escondido. E ainda tem coragem de chamar a gente ingrato? Para mim, ela estava era nos passando perna. Me devolveu o ginseng. A avó disse que isso podia salvar uma vida. Eu quero salvar a avó. Devolver pra quê? Isso aqui é coisa da nossa família. Isso deve ler uma grana, né? Claro que sim. Amanhã mesmo vou perguntar o preço na feira. Ah. Ai, que dor. Não quebra. Quebrado o valor. Me dá esse ginseng velho aí que eu te dou 5 pratas. Não quero dinheiro, só quero a minha avó. Ai! Minha nossa. Ai. Você. Ai. Jiangu, você bate nela. Bate nela com força. Acaba com ela de tanto bater. Eu... Quem se atreve a bater na minha neta? Mãe! Você acordou, Yu! Está vendo? Eu disse que ela estava fingindo. A avó não estava fingindo nada. A mão dela ainda está gelada. A avó está bem. Xin-yun, não tenha medo. Vamos embora. Avó, deixa eu cuidar da senhora de agora em diante. Eu te criei. Eu fiz de tudo para você se casar. Eu já cumpri todas as obrigações de uma mãe de verdade. Nunca deixei você trabalhar pesado. Sempre te dei comida e roupa lavada. Te tratei como uma rainha. Não tenho dívida nenhuma com você. E agora quer nos expulsar? Tudo bem. Eu não vou me humilhar, nem implorar. Mas, no momento em que eu cruzar essa porta, não terei mais relação nenhuma com vocês. Nospa. Nunca mais seremos uma família. Vamos embora. Ah, Xin-yun. Ficar com a vovó. Foi muito sofrido para você, não foi? Enquanto eu estiver com a senhora, sou feliz. Feliz por quê? Olha só, não temos nenhum lugar para morar. Vovó, vem comigo. Eu sei onde podemos ficar. Vamos. Vamos. Devagar, cuidado. Vovó, entre rápido. Aqui, essa é a casa que o seu pai deixou? Sim, o chefe da aldeia disse que esta casa cuida do papai pela brigada. É meio velha, mas podemos vir morar quando quisermos. Daqui pra frente, essa será a minha casa e a da vovó. Ai, minha Xin-yun. Você é mesmo uma bênção na minha vida. Certo. De agora em diante, vou atender as pessoas aqui, enquanto a gente trabalhar com seriedade e honestidade. A nossa vida não vai ser pior do que a de ninguém. Isso mesmo. Amanhã eu vou para a montanha colher ervas. Combinado. Amanhã eu e a vovó vamos nós juntas. Vamos. Vovó, cuidado aí. A trilha aqui é ruim. Eu já conheço essa trilha de cor. Não se preocupe. Pronto. Vou colher ervas. Não vá longe. Tá.
Xingyun. O que foi isso? Vovó, olha que ovo gigante. De onde diabos veio um ovo tão grande? Vovó, que bicho botou um ovo desses? Como pode ser tão grande? Isso vale uma grana, né? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. São só 2 ovos. Não vale nada. Se você gostou, leva pra casa. Vai brincar. Beleza. Aqui. Também. E mais um. Com certeza, a Shintuzi. Desce. Povo pede socorro. Mas que absurdo! A Shanguzi é tão saudável. Por que ela fica aqui? Pelo que eu soube. A nora da Shangpuzi descobriu que está grávida e botou a Xingyun e a Shangpuzi. Então faz todo sentido. Aquela Xingyun é um verdadeiro pé frio. Quem fica perto dela acaba na desgraça. Olha o que aconteceu com a nossa família. E agora, olha a situação da Shangpuzi. Se eu fosse a dona Unxia, Eu também não deixaria essa praga perto do bebê. Quem disse que minha neta é um desastre? Fui eu. E daí? A verdade não pode ser dita agora. seu marido ainda está preso na cama e você ainda tem tempo de vir aqui ver a confusão, volta já pra casa. Cuida do teu homem. E mejar e cagar todo o colchão. Você para de rir. Para de falar de mim. Se preocupa em cuidar da sua própria vida. A chifona vem comprar nossa colheita. A vila inteira está contando com isso. Preço bom não piora a saúde dela. Vai prejudicar todo mundo aqui. Sua velha é intrometida. Você quer que eu vá embora, mas eu não vou. Quando eu descobrir, seu podre, você vai ver. Foi você que veio pela consulta? Como você fala com a nossa chefe? Desde que voltei para a vila, não sei porquê, só tenho sentido sono. E também estou sem conseguir comer nada. Entre, vou medir seu pulso. Já faz um tempão que ela entrou. Por que ainda não saiu? Não é nada grave. Basta um chá de ervas e já resolve. Xinyun, Vânia, vá para o quintal preparar as ervas. Certo. O que você está fazendo aqui ainda preparando remédio? Não ouviu a Shangpuzi te chamando. Desde quando a vovó me chamou? Foi agorinha mesmo? Vai lá ver logo o que é. Vai, vai. Sua velha, hoje é o seu fim e o dessa criança. Vovó, o que a senhora quer comigo? Ah, o chá já está pronto. Traz logo aqui. Tá certo. E? Beba enquanto está quente. Ah, sim. Já me sinto bem melhor. Não é à toa que todo mundo da região vem se consultar com a senhora. A sua habilidade médica é realmente... Mas o que é isso? Como isso foi acontecer? Eu também não sei, não. Eu fiz o atendimento normal. Chefe! Como isso aqui foi acontecer? Ora, como mais seria? Mostra que essa velha não sabe nem o básico de medicina. Que absurdo. Minha avó é a melhor médica da vila. Se ela fosse tão boa assim, como pode ser estar cuspindo sangue? Você não sabe. Mas essa velha, fingindo que tratava as pessoas, andou arrancando muita coisa do nosso povo esses anos todos. Não pode deixar barato? Não. Tem que dar um corretivo nela. Já que é assim, acho melhor acabar com tudo isso aqui. Assim ela não faz mais mal a mais ninguém. Isso mesmo! Gente, assim, merece mesmo uma boa lição. Não dei ouvidos. Por favor, não dei. Isso é a única coisa que o pai da Xingyun deixou. Pra ela? Sai da frente. Avó. A vovó não é uma charlatã. Ela sabe curar de verdade. Água.
Que mato é esse? Minha receita não leva isso aqui. Chefe, quer que a gente vá no hospital da cidade? Tudo bem? Depois que vomitou, melhorou muito. Jean-Paul, que história é essa? Você tem que me dar uma explicação agora. Isso é capim-campo do meu quintal. Não é venenoso. Mas se tomar junto com o meu remédio, Causa um desequilíbrio de energia, levando a... ruptura de ervas capilares e vômito de sangue. Mas foi a Xingyun que preparou o chá? Pergunta pra ela, então. Eu segui direitinho as instruções da vovó. Com certeza o problema é o remédio. Se quer saber, é tudo produto falsificado. Não, foram a vovó que colheu cada uma dessas ervas na montanha. Ah, ela vai lá no morro, arranca qualquer matinho e já vende como erva medicinal. Se for assim, Qualquer um vira médico. Sua velha, você já me passou a perna tantas vezes. Fique sabendo. não devolver o que é meu? Vai ter barraco, sim. Eu cobro e aceito doações, mas a gente também precisa viver. Ponha a mão na consciência e me diga nesses anos todos. Alguma vez eu errei a mão quando cuidei de alguém. É verdade. Pois é. A Shamposi tem um gênio difícil, mas na hora de curar, ela nunca foi descuidada. Outro dia, meu neto teve febre de madrugada. Se não fosse a Shamposi, meu neto já era. Eu já fui no passado com a receita da Shamposi. Numa farmácia de manipulação na cidade, o preço lá era o dobro do que a Shamposi cobra. Parem de enrolar com conversa fiada. Essa velha quase matou alguém hoje. Isso é um fato, senhor empresário. Não pode deixar barato e esquecer isso, não. Isso é um ovo. Encontrei na montanha. Dorothy, por favor, não dificulte a vida minha avó. Ela é mesmo boa pessoa. Estás a tentar enganar quem com este ovo de merda? Esta miúda não sabe de nada. Já te digo, este patrão é da cidade e tem muito dinheiro. Já viu de tudo? Achas que ela ia querer essa porcaria? Além disso, quanto é que essa porcaria vale? Espera aí. Onde encontraste este ovo? Foi na montanha ali atrás. Se gostar, doio, por favor. Não dificulte a vida minha avó. Estás a tentar enganar quem com essa porcaria? Já te digo. Se este ovo valer mesmo alguma coisa, eu mudo de nome. Dou-te 100 pratas por este ovo. O quê? Esta coisa vale 100 pratas. Este ovo é raro. Se estragar, não pode pagar. Só há uma espécie de ave da montanha que põe ovos com esta cor. Eu já vi na cidade muitos pintores famosos. Todos eles fazem pinturas nestes ovos. Mas esta ave da montanha é extremamente feroz. Nem sequer os caçadores mais experientes se atrevem a aproximar. Por isso, este ovo é extremamente raro. Toma lá o dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu só quero a minha avó. Não venhas com tretas. A velha tentou enganar e fazer mal à patroa. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Este dinheiro é para o ovo. O tratamento chama a polícia. O quê? Chamar a polícia? Eu, Andalinha, não tenho medo de nada. A polícia chegando agora é ótimo. Assim provam a minha inocência. Não, peraí. É uma besteira tão pequena. Na minha opinião, quebra tudo isso aqui. Dá um susto nela. Já basta. Não precisa chamar a polícia. Tia da família Xiang. Essa sua cara é de culpa. Para de falar besteira. Culpa de quê? Eu só tô com medo. Se essa Shamposi for levada pela polícia, Vai manchar o nome da vila. Penso no bem de todos. O sol nasceu no poente hoje? Foi? Desde quando essa fofoqueira se preocupa com os outros? Que porcaria é essa? Não é nada. colhi ervas a minha vida inteira. Nada me engana o faro. Na palma da sua mão tem um cheiro amargo de matocim. Foi você quem colocou esse mato no chá medicinal. Ah, não fui eu. Eu não fiz isso. Ainda vai negar? Se foi você quem fez isso ou não? A polícia vai descobrir quando chegar e investigar direitinho. Isso mesmo? Pô, isso aqui tem que ser investigado até o fim. Ai, não? Não pode chamar a polícia. Eu não fiz por mal. Foi só um momento de loucura.
Eu vi umas ervas no chão e achei que fossem da Shin. Pensei que caíram quando eu fazia o remédio, então só. Oh, garanto que não deixei cair nada. A vovó sempre diz: preparar remédio é lidar com a vida. Por isso, preparar com maior cuidado. Ah, é? Se eu realmente tivesse deixado cair algo, porque você não falou nada quando me chamou? Eu? Te chamar? Quando foi que ela te chamou? Foi eu preparar o remédio que a tia Xian disse. E a senhora queria falar comigo. E desde quando eu mandei chamar a Xinyu, até agora você não fala a verdade. Eu tô errada. Nunca mais eu faço isso. Aprontar uma maldade dessas. E ainda tem coragem de se fazer de santa? Foi só um momento de cabeça fraca. Eu ainda tenho filho para criar. Xinyun, eu cuidei de você por tantos anos. Implora por mim. Vai, você não pode me deixar na mão assim. Você também não quer ver sua irmã Meiyuan sem mãe. Não é? A vovó disse que quem erra tem que pagar pelo erro. Assim pra gente aprender a lição. Isso mesmo. Perfeito. Eu já estou de volta para a cidade. Deixa o resto comigo. Eu mesma vou levar essa cobra para a delegacia. Não. Xinyun, fala por mim, diz que é mentira. Eu imploro de joelhos. Chega! Quando você sustentava Xinyun, se tivesse um pingo de bondade, não estaria nessa situação agora. Se arrependeu agora? É tarde. Levem ela. Vocês não podem me levar. Xingyun. Vovó, isso é um presente pra senhora. Dinheiro é pra guardar e usar na hora certa. Não é pra gastar à toa. Não briga, vovó. Eu sei que errei. Mas hoje é um dia especial. Hoje a nossa Xinyun Ganhou 100 pratas. Ela merece um agrado. Mais tarde, a vovó vai comprar carne de porco. Da noite, faço a melhor costelinha de porco agridoce pra vocês. Eba, vamos ter carne de porco hoje. Você não conseguiu nem um centavo emprestado. Não teve jeito? Mulher, o secretário disse que o salário da brigada é pago só no fim do mês. E não adianta chorar que não liberam antes. Que trabalhe Mixuruca. Não libera nem grana pra isso. Quando estava aqui, pelo menos ela olhava os doentes e ajudava nas contas de casa. Que raiva! Chega, para de se estressar. Você vai acabar passando mal. Só tem 3 centavos pra esse mês. Se você não der um jeito, Como é que a gente vai sobreviver? eu tenho comido repolho e todo santo dia. Já estou cansada dessa porcaria. Que cheiro é esse? Tá tão bom. Carne de porco assada. Prova logo, vê se tá bom. Isso tá bom demais. Vem, senta aqui. Tá fazendo o que aí parado? Não tá vendo que eu e sua tia? Estamos morrendo de fome. Anda, vai buscar o arroz. Isso mesmo. Não esquece de trazer mais arroz. Com uma carne dessas. É pra comer um montão. Isso aqui é a minha casa, não é a sua. Se vocês querem comer, Voltem pra casa de vocês e comam lá. Mãe, você sabe bem a situação da gente. O líder da brigada disse que o salário só sai no fim do mês. Além do mais, pensando é só grávida do seu netinho. Você não vai ficar aí parada vendo seu próprio neto passar fome, vai? Mãe, o que eu carrego na barriga é o seu neto de sangue. Você vai deixar de dar comida pro seu neto pra dar pra um estranho? Você tem toda a razão. Não posso deixar meu neto com fome. Tá ouvindo? Anda logo com esse arroz. Xinyun, põe a mesa. Pra onde sua mãe foi? Mamãe deve ter ido buscar mais carne. Essa não basta pra você. Ela foi preparar outro prato. Afinal, o que eu tenho aqui na barriga é o sangue da família Dom, osso quebrado e não unido. Não se compara a uma criança. Que nem tem nosso sangue, né? Que gritaria é essa? Deixam a gente comer em paz. Claro, mãe. Tô faminto. Aqui, Xinyan pode comer à vontade.
Mãe, você pôs tão longe. Como eu vou alcançar? Não alcança. Que simples. Pague por ela. O que sua mãe quer dizer com isso? O que parece? Família é família, negócios à parte. Um pedaço de carne? 20 centavos. Mãe, eu sou seu filho de sangue e essa aqui é sua nora legítima. Como apoiar esse moleque, não a gente? Eu que adotei o Xin-Yun. Eu crio ele como eu bem entender. Vocês dois não ousem desprezar o Xin-Yun. Vou falar na cara de vocês. Essa carne foi o nosso Xin-Yun quem conseguiu. Tanta carne deve ter custado caro. Mãe, que isso? Tá me proibindo de comer? Pois eu vou comer sim. Quero ver você ter coragem. Rápido. Coma mais. Se não tivessem expulsado a minha mãe naquela época, eu também poderia estar comendo carne assada agora. Ei, que você quer dizer? Tá me culpando agora? Eu não, eu sou a... Velha bruxa, não quer me deixar comer, não é? Então ninguém mais come. Eu vou mostrar pra vocês. Como? Como? Seu inútil de merda, você vai ficar aí parado olhando? A sua mulher fazer essa baixaria na minha frente? Eu sou sua mãe. A mãe que te pariu e te criou. Mãe! A Onchi está grávida? Não dá pra pegar um pouco mais leve com ela? Além do mais, se a senhora tivesse deixado a gente comer a carne antes, nada disso teria acontecido. Eu pari um monstro ingrato e sem coração. Vocês estão desperdiçando comida. Vão ser amaldiçoados. Moleque, tá me amaldiçoando? É, vou acabar com você. Zhang Gongxia, secretário Dong Jingguo. O que faz aqui? Só pode ser algo urgente, né? A brigada concordou em emprestar o dinheiro pra gente. Que dinheiro, ok? A casa de vocês foi atingida por um raio. A sua casa. Corre lá pra ver. Minha casa. Minha casa se foi. Minha casa. Jianguo, perdemos nossa casa. Acabou tudo. Senhor Juan viu isso? Isto aqui é o que acontece com quem tem más intenções. Guarda bem. Haja com integridade. Senão, o céu vem cobrar. Entendi. Vou me lembrar? Anda, vamos pra casa. Alto aí. Vocês não podem ir embora. Ai, que agora? Nossa casa foi pro brejo. Você tem que deixar a gente morar na sua casa. Morar por quê? Qual é a sua... A razão está bem aqui na minha barriga. É seu próprio neto. Fiz mesmo. Mãe, você não pode simplesmente lavar as mãos e me ver, Hongxia e o bebê, morando na rua. Durma na rua se quiser, mas não vai pisar na minha casa. Shankuzi, como você pode ser tão cruel? É seu próprio filho. Sua nora? É isso aí. Na vila, você já é. E agora é tão malvada com a própria família. Do que vocês estão reclamando? A casa da Xin-Yun foi o pai dela que deixou pra ela. Não é minha. E daí que foi o pai dela? Nós, a família Dong, a acolhemos. Agora a casa devia ser nossa pra usar como a gente bem entende. Chega! Parem de brigar. Ei, Jingyan, tá na hora de ter um pingo de juízo. Você precisa aprender a ser grata. Vai, leva seu tio e sua tia pra casa agora. Não vou levar eles. Eles não podem ficar na minha casa. Com que direito? Você não deixa a gente ficar. Foi a nossa família que te acolheu no passado. Se não fosse a gente, você tinha morrido de fome na rua. Mãe, olha essa pirralha. Não dei um pingo de gratidão. Xinjun, como você pode ser tão sem noção? Vai, pede desculpas pro seu tio e pra sua tia agora. Eles que deveriam pedir desculpas. Eles que, no passado, não quiseram a avó em casa e expulsaram ela. Isso aconteceu mesmo. Se eu não tivesse levado a avó pra morar na casa que meu pai me deixou, não teriam lá. Não teriam onde morar. Agora faz sentido, porque a Shamposi saiu de casa de repente. Ela foi expulsa. Expulsaram ela naquela época. Agora querem se encostar nela. Vocês são a família mais próxima da Shamposi. Como conseguem fazer uma coisa dessas? Cadê a vergonha nessa cara? Que escândalo é esse? Tudo isso por uma besteira dessas. Precisa fazer esse drama todo?
Além do mais, a nossa família tá na pior agora. Somos todos uma família só. O que tem a minha sogra ajudar a gente? Mãe, fala alguma coisa, vai. Eu não tenho nada pra falar com você. Essa casa é da Xin-yun. Se a Xin-yun não deixa vocês ficarem, Vocês não passam nem da porta da casa dela? Xin-yun, vai pra casa. Eu te peço perdão. Eu sei que errei mesmo, mãe. Não vai embora, mãe. Mãe, a Onxia já te pediu desculpas. O que mais você quer? Seu coração é tão duro assim? coração duro. Se eu tivesse um coração duro de verdade, eu nem devia ter te colocado no mundo. Se eu fosse cruel, Não tinha vendido as terras pra te dar dinheiro e arranjar uma esposa. secretário, agora há pouco, comerciante de grãos de Jianshen ligou, dizendo que quer comprar nossos grãos por um preço alto. É mesmo? Isso é ótimo! Rápido, rápido! Eu não ouvi mal, Jiangu. Eles realmente aceitaram comprar nossos grãos. Este ano, nossa família colheu muito grão. Se conseguirmos vender tudo, quanto dinheiro vamos ganhar? Isso mesmo! Quando chegar a hora, vamos usar o dinheiro da venda para construir uma casa nova e grande. Só é uma pena. Tem a gente que não tem nenhum pedacinho de terra, só lhes resta morrer de inveja. Não ter não é problema. Também não fazemos questão. Vamos para casa, vamos embora. Oh, vou ter tanto arroz. Na última compra de carnes, anunciaram que arroz estava barato. Então, comprei 2 sacos. Já que tem gente pagando caro, Vamos vender este arroz. Quando a colheita da vila chegar, compramos de volta. Minha vovó é demais. Se a gente vender este arroz mesmo, você vai ter que comer. comida grosseira por meses. E você ainda está rindo? Contanto que esteja com a senhora. Qualquer coisa me deixa feliz. Bom, Tio, quando é que minha mãe vai voltar para casa? Mano, pega, alguém perguntar sobre o caso da sua mãe. Não é nada grave. Ela volta em 2 dias. Olha só. Se aquela desgraça da Jinyon anda em casa. Antes, capinar, lavar, cozinhar, catar lenha. Era tudo ela quem fazia. E agora atenção. Sobrou todinha para as minhas costas. isso é meu e da Xin-yun. Tio viu? Foi por causa delas que levaram minha mãe. Deixa eu falar. O comprador não chegou, mas... A equipe pode adiantar a inspeção. Passagem e registro. Assim que o comprador chegar, a gente paga. Todo mundo por quilo. Logo, fila aqui para registrar. O pessoal vai estar no pátio inspecionando e pesando, ok? Você vai primeiro lá na fila, tá? E o senhor tio? Vai fazer o quê? Eu vou dar um jeito de lavar a alma da sua mãe. Ok, próximo. 2 sacos de arroz, meus e da Xingen. Pessoal lá no pátio, peguem com arroz que a Jampuzi trouxe e façam a inspeção e pesagem. Eu fiz as contas ontem à noite. Com esses 2 sacos de arroz, dá pra lucrar uma boa diferença. Quando a gente receber o dinheiro, eu compro um doce pra você. Vá. Eu não quero doce. A senhora pode me dar o dinheiro do doce? Pra quê? Quero juntar dinheiro para comprar um par de sapatos novos pra senhora. Tá ouvindo isso? Que menino mais atencioso. Deu ruim. Deu um problema, chefe. O que foi? Abram caminho, abram caminho. Que foi que aconteceu? Qual foi o problema, chefe? O arroz da Champozi tá cheio de areia. Champozi. Mas o que aconteceu? Tava tão bom quando eu trouxe. Mas o quê? Como é que pode isso? Você trouxe o arroz. Não sabe o que aconteceu. Para mim, você fez de propósito. O que você quer dizer com isso? Você fez essa maldade? E ainda tem coragem de me perguntar? Pra ser bem franca, você não queria misturar areia no arroz pra pesar mais e ganhar mais dinheiro. A vovó não faria isso. A vovó não seria capaz de uma coisa dessas. Mas eu soube que a tal da Champozi nem ligou quando a casa do próprio filho desabou. Uma pessoa tão cruel assim, do que ela não é capaz? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que a gente come. Não pode ter erro. Quando foi que eu fiz mal a alguém?
Minha mãe vive dizendo que essa criança gasta dinheiro à toa. E ela também diz, quando alguém tá sem dinheiro, faz qualquer coisa e eu como as sobras. Qualquer coisa. Na sua casa não gaste dinheiro nenhum? Chefe, Você já colocou areia no arroz? Quer se explicar mais o quê? Chefe, devíamos levar essa Shankpose agora mesmo. Lá para as autoridades. A vovó não colocou areia nenhuma. Vocês não podem levar ela. Você é uma pessoa ruim. Não se mete no que não é da sua conta. Vovô? O que nasce torto nunca se endireita. Fala! Foi ou não foi a Shankpose? Quem te ensinou a misturar areia no arroz? Não foi. Chefe, o senhor viu? Seu menino já tá calejado, não quer nem saber. A Shankpose já corrompeu ele. Se ela não servir de exemplo, vai ver que crime horrível. Ela não vai ensinar pra essa criança depois. Para denunciar a organização, é preciso votação da brigada. Vocês são todos da brigada. Agora, deem a sua opinião. Quem concorda em entregar a Shankpose para a organização? Levante a mão. Você. Tudo bem, a minoria se submete à maioria. Então, a Shankpose será entregue à organização. Levem ela. Não levem a minha avó. Por favor, não levem a minha avó. Nem você acredita em mim? Você é a carne que saiu da minha barriga? Você também não acredita em mim? Mãe! Quando chegar lá na organização, comporte-se direitinho. Tente conseguir um tratamento mais leve. Dizem que a carne do nosso corpo é o que há de mais íntimo. Eu te criei, cuidei de você. E agora você é menos dedicada a mim do que uma estranha? Chega. A gente ainda tem que vender arroz. Não deixe ela aqui, atrasando o lado de todo mundo. Levem ela rápido. Não levem minha avó. Xingyun, Eu soube que ser entregue à organização é pior do que ir pra polícia. Quem é mandado pra lá é porque cometeu um erro muito grave. A Shankpose está perdida. Na melhor das hipóteses, vai ser expulsa da vila. Levem ela. Jin, Não levem a minha avó. Por favor, não levem a avó. Solta. Agora não era pra escândalo. Eu imploro de joelhos. Xingyun, Levem a minha avó. Xinyan, Não leve a minha avó. Por favor, não leve minha avó. Ei, olhem. É o Xingyun. Está sangrando. Está sangrando. Mas o que é isso? Levem ela logo daqui. Xingyun, Tá bom. Por que você me empurrou? Empurrei sim. Não vou deixar você salvar sua avó. Não. Avó! Xingyun. Pare! Chefe Jin, o que está acontecendo aqui? Aqui tem umas coisinhas que precisamos resolver antes. Mas fique tranquilo, não vai atrasar a colheita do arroz, não vai. Ei, secretário, não podemos esconder isso do chefe Jin. Cala a boca. Eu não falei nenhuma mentira. Tem gente misturando areia no arroz. Isso não vai só manchar a reputação da nossa vila, mas também a do chefe Jin. O chefe Jin precisa saber disso. Areia... É só dar uma olhada que o senhor vai ver. Um arroz tão bom, como pode ter tanta areia misturada? Que desperdício desse Shankpose. Tiveram a audácia de misturar areia no arroz que iam vender pro senhor. Mas fique tranquilo, o secretário já garantiu que isso vai ser tratado pelas autoridades. Não faça mal à minha vovó. São logo daqui, o chefe Jin é um grande empresário, muito famoso em Yanxia. Se irritar ele, você vai se ver em maus lençóis. Eu não vou embora. Eu vou proteger a vovó. Foi a sua avó mesmo que misturou areia no arroz. Impossível. O vovô nunca faria uma coisa dessa. Você diz que não? Então não foi? Quem você pensa que é? Eu dou a minha palavra de honra. Você não passa de uma enjeitada. Que honra você tem pra dar? Uma pirralha e uma velha encrenqueira. Mesmo que fosse um milagre, ninguém que ia acreditar em vocês. Eu acredito. Ah, Por que acreditaria? Se vocês disserem que não houve, eu acredito.
Senhor Jin, elas misturaram areia no arroz. É um fato. Não se deixe enganar pela conversa fiada delas. De acordo com o relatório, seu estado de saúde não apresenta mais grandes problemas. Mas agora há pouco eu estava vomitando e enjoada. Antes de vir ao hospital, você tomou algum outro remédio? Ah, quando estava no interior, tomei um remédio caseiro. Isso explica. Nós detectamos apenas uma gripe intestinal e os sintomas deram uma aliviada. Deve ter sido aquele remédio que você tomou antes que fez efeito. Além disso, também detectamos muitos resíduos de ervas medicinais nobres no seu corpo. Ou seja, A pessoa que te atendeu antes realmente usou ingredientes de verdade. Atende com seriedade, pensa no paciente. E salva vidas. Eu não acredito de jeito nenhum que ela misturaria a areia no arroz. O arroz de vocês eu vou comprar pelo preço justo. Shanpazi, esse arroz está com problema. Está todo mundo vendo. Se você vender, vai estar ganhando dinheiro sujo. Não importa. O motivo, já que o arroz deu problema, eu não posso fazer mal aos outros. Esse arroz, eu não vendo mais. Vou lavar para comer em casa. Preferir assumir o prejuízo ou passar a perna nos outros? Ou até enganar e prejudicar alguém. Uma pessoa assim misturaria areia no arroz. Tem gente que realmente tem a língua afiada, mas o coração é quente, pulsante. Tem gente que mesmo se vestindo bem, na verdade, é uma escória falsa e dissimulada. O tio tem razão. Quem faz o mal nunca tem um bom final. Vocês não vendem, mas a gente vende sim. Senhor Jin, que tal olhar a nossa primeira? O nosso arroz é o que tem em maior quantidade. Esse é o nosso e o da minha irmã. Olha só o nosso arroz. Só de cheirar já dá pra ver que é bom. Ei? O que é isso? De onde veio essa água? Vão correndo verificar. De onde está vindo essa água? Água! O meu arroz. Como foi que molhou tudo? Como tem arroz nosso aqui também? Ai, tio, vai rápido. Dá um jeito nisso. Cai fora! Não me enche o saco. Secretário, deu ruim. O que foi? O poço do vizinho está infiltrando água. Aquele poço do vizinho estava seco há tantos anos. Como foi infiltrar assim? Do nada. Isso não é muito estranho. Secretário, o arroz da gente foi inundado. Você não pode ignorar a gente, não. Zalfu, você mesma acabou de falar da Shanpuzi. E o arroz dela tinha problema e não podia ganhar esse dinheiro sujo. E agora, na sua vez, já esqueceu? Eu? Esse arroz pode ser vendido. Eu posso comprar o seu arroz, mas é claro, só por um terço do preço. É só. Um terço, então um terço. Ai, não dá, tio. Um terço é muito pouco. O que você entende? Se não vender esse arroz agora, vamos perder tudo. Mas, tio, isso realmente não dá. Ah, eu sei que só. Binian Condi. No meu dente. Não acredito que consegui vender tanto assim de uma vez. Agora a gente vai poder construir uma casa maior que a antiga. Mas é claro que sim. a gente vai construir uma casa de verdade, bem bonita. E quando pronta, quem esperava nossa desgraça? Vão ver que isso não é castigo. Isso é uma bênção disfarçada, uma coisa boa que veio do caos. Quando essa casa nova ficar pronta, vai ser o nosso próprio lar. Se você quiser voltar a morar lá, Ai, por que passar por cima de mim primeiro? Por mais bela casa alheia, nada a ver esse nosso lar simples. Deixa eu morar lá. eu não quero nem de graça. Vamos embora. Minha velha, você só pode estar com o orgulho ferido. Sua porca. Ai, como é que foi cair essa chuvarada do nada? Meu Deus, achamos abrigo? Não deixe meu menino se molhar. Ena. Cobião. Ai, meu palma. E aí, se tá bem? Nossa! Me diz com uma chuva dessa, o que vai ser da nossa safra e arroz? Será que não vai aguentar? Não vai perder tudo.
Não dá! Eu preciso ligar correndo para a prefeitura pedir ajuda. Pronto, lascou de vez! Em nossa safra de arroz tardia, acho que vamos perder tudo. E agora, o que a gente faz? Ainda tem muito arroz para colher no campo. Com essa chuva toda, o que mais pode fazer? Ai, meu Deus! Esquece a casa. Vai ser difícil até para encher a barriga. Presidente Gu, já estamos perto de Yanqing. Hoje, todos vão descansar bem na pousada. Amanhã cedinho a gente continua. Depois de amanhã, Com certeza, chegamos em Yanqing. depois de tantos dias na estrada, merecemos um bom descanso. Mesmo que eu queira muito ver a Xingyun mais rápido. Não posso brincar com a vida de todo mundo. Não, deu ruim. O que aconteceu? Agora há pouco, usei o telefone da pousada para falar com o pessoal de Yanqing. A cidade inteira foi atingida pela pior tempestade que já se viu por lá. Yanqing foi devastada, principalmente a vila de Pinxi. Quase toda a plantação de arroz foi destruída pela chuva. Se for isso mesmo, a comida vai faltar. Yanqing vai enfrentar uma fome terrível. Embora o prefeito de Yanqing já esteja liderando as equipes no resgate e na entrega de suprimentos para as vilas afetadas, os recursos humanos e financeiros são limitados. Não sabemos quando vão conseguir chegar na vila de Pinxi. Todos esses anos em Pinxi, minha filha foi cuidada pelos aldeões. Agora que eles estão em apuros, não vou ficar de braços cruzados. Usa o telefone da pousada já e ligue para o banco na capital. Quero doar 100 mil para comprar suprimentos. Ajudar Pinxi a superar essa crise. Sim, presidente Ge. Vou resolver isso agora mesmo. Xingyun, espere pela mamãe, está bem? Ainda bem que naquela vez a gente não vendeu arroz. Não é muito, mas cozinhando com mais mato. Dá pra mim e pra vovó comer por um bom tempo. Isso sim é tirar proveito da desgraça. É mesmo? Quem é? Vocês não estavam construindo a casa. O que vieram fazer aqui? Está chovendo muito lá fora. Viemos ver como você está. Me ver. Acho que vocês vieram porque estão sem comida, né? Mãe Pum, que eu carrego na barriga agora é o seu neto. Se eu passar mal de fome, o seu neto também vai. Passar, não é mesmo? Você seria tão cruel assim. É, mãe, como a senhora pode ser tão cruel? Vovó, você não falou agorinha que a lenha não ia dar? Deixa eu ir cortar lenha com você. Deixa o tio e a tia irem catar o arroz. Olha só, para vocês dois. Pior que uma criança. Assim que comerem, saiam daqui. Deixo vocês comerem. Não por pena, mas para acumular boas ações para Xingyun. Na época, a vila inteira dizia que minha mãe era uma idiota. O arroz misturado com areia. Ela preferiu não vender e trouxe de volta para nós comermos. E agora, a vila inteira só. A minha mãe tem arroz para comer. Já chega, já chega. Fica aí resmungando. Adianta de quê? Esqueceu porque veio aqui? Se faz de sonsa. Tia, já cataram o arroz? Tia, como você pode estar roubando o arroz? Meu e da vovó. Que mentira. Quem quer esse arroz com areia? Vovó, eu vi direitinho a tia e o tio roubando o nosso arroz. Criança, não fala besteira. Cuidado que o lobo mal vem te pegar. Mãe, eu e a Anxia somos as pessoas mais próximas da senhora. Como a gente faria uma coisa dessas? Vocês estão insinuando que a Xingyun está mentindo, mãe? Nós somos a sua família de verdade. Ela não passa de uma enjeitada. É claro que não dá para acreditar no que ela diz. Mãe, eu já avisei. Criança assim, de fora é impossível de criar laço, não vale nada. Ah, é assim? Ai, mãe. Você. Mãe, Você
Pelo visto, quem não presta aqui são vocês dois. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Mãe? Ai, mãe, o que é isso? Só isso de comida? Não pegamos quase nada. A gente não tinha outra saída. Pô, você ia deixar a gente morrer de fome. Não é que eu seja ruim. É que vocês dois não valem a minha pena. A Xinyan foi bondosa e deixou vocês almoçarem aqui. E vocês dois? Ai, Pagam com a maior cara de pau. Vocês não são gente. e ainda culpam uma criança inocente. Mãe, por que você não pensa um pouco na gente? E vocês pensaram em mim se tivessem roubado a comida? O que eu e a Xinhyun íamos comer, hein? Você está carregando seu neto na barriga? Deixar eu e eu comer um pouquinho menos? Qual é o problema? Como você tem coragem? Você não merece ser chamada de mãe. Ah, é? Muito bem, muito bem. A partir de agora, não sou mais sua mãe e você não é mais meu filho. De hoje em diante, cortamos todos os laços. Fala logo. Se cortar os laços, o que a gente vai comer? Ai, Mãe, nem se estressa, eu. Põe da boca pra fora. não quero saber de nada do que vocês têm a dizer. Saiam daqui. Fora. Some da minha frente. O Abasia está em casa? A prefeitura mandou suprimentos pra nossa vila. Rápido, vamos buscar na entrada da vila. Mãe, com essa ajuda, quem teme te cortar? É mesmo. Você não queria? Queria era arroz cheio de areia. Pois toma, pode ficar com tudo. E mais, você não queria romper os laços. Tá certo. Cortados estão. Vocês. Vovó, não fica triste. Eles vão pagar pra tratar você assim. Tanteiro que merece. E agora em diante sou eu. Sua neta de verdade. Vou ficar com você pra sempre. Entendi. Tá bem. Pessoal, os recursos da cidade são limitados. A ajuda humanitária só chega na vila daqui a uns dias. O que está no carro foi doado por uma empresária, Hago. Ela acabou de voltar para o Brasil e já investiu no desenvolvimento do nosso país milhões de reais. Milhões? Nossa, ela é pura de rica. Ai, Xinjian, imagina se essa empresária fosse sua mãe. Com uma mãe rica dessas, você ia... Viver no luxo. Ela não tem essa sorte, não. Ela é uma grande empresária da capital. Mesmo se tivesse uma filha, seria uma moça de família. Finíssima. Nada a ver. Com essa coitada abandonada. Eu já fico feliz só de ter minha avó. A estrada da vila virou um lamaçal com a chuva. Não dá pra passar carro. Vamos distribuir os suprimentos aqui. Por cabeça, em cada casa. 3 cereais, 2 latas. Se empurra. Você me espera aqui que eu vou buscar. Tá. Vovó, como a senhora está? Isso é o que você ganha por não ter dado comida pra gente. Vovó, espera aqui que eu vou buscar os mantimentos. Você não ouviu o que o secretário do vilarejo falou? Doação da GU, direito de todos. Quem pegar primeiro, leva. Ah, ah. Ah. Experimenta bulinar a minha neta de novo. Eu só peguei o meu. Se ela não conseguiu, a culpa é dela. Não é nada meu, foi de propósito. A minha neta. O secretário disse que são 3 sacos por casa. Você já pegou o seu? Porque está roubando da Xingyun. Sua vila da família Dong não passa dos limites. O que vocês sabem? Ela nem devia ter direito a essa doação. É por causa dela que a nossa vila está passando fome. Por culpa dela. Sua boca suja. Só sai besteira. O Deus do céu mandou chuva. Que culpa a nossa Xingyun tem? Quando lá no Caos do Plas, a família Jiang acolheu ela. O homem da casa Quebrou a perna. Depois, a nora da família Jiang foi presa pela polícia.
Mais tarde, quando a gente acolheu a Xingyun, um raio caiu na nossa caverna. Ela é um pé frio, isso sim. Foi a praga dessa infeliz que causou a escassez. É mesmo. Ela é uma praga. Eu? Eu não sou praga nenhuma. Meu pai disse que sou abençoada. A fome na vila é maldição dela. Temos que dar um jeito nisso. Não podemos deixar ela em paz. Ah, isso aí, pessoal. Já que é fome na vila, é culpa dela. Ela não merece receber esses suprimentos. Vamos dividir a parte dela entre a gente. Como uma compensação pelo que passamos. Isso. Não podem roubar. Não roubem. Ei, vocês aí? O prefeito chegou. Silêncio todo mundo. O que o prefeito veio fazer aqui? Será que veio trazer mais mantimentos? O prefeito veio mesmo trazer ajuda, mas não é para todo mundo. É só para uma pessoa. Quem tem esse prestígio todo? Para o prefeito vir entregar pessoalmente. Se o prefeito mandasse ajuda lá para casa, eu não ia acreditar nem sonhando. Sua praga. Não chega perto. Cuidado pra não passar. Sua urucubaca pro prefeito. E adianta nada ficar aí se achando. Já vou logo avisando. O prefeito jamais vai dar lá mantimento pra uma pirralha. Sua... Dessa vez, no desastre de Yanshen, teve uma pessoa que o Bel chama uma baita contribuição para a vila de Pinci. A organização reconhece os esforços. Para alguém que fez tanto pelo povo, eu, pessoalmente, vim entregar esse reconhecimento. Ai, minha Nossa Senhora, isso só pode ser falando do meu marido, meu Jianguan. Desde que entrou no destacamento para trabalhar, aguentou o tranco calado. Nessa chuvarada toda, mérito, ele pode não ter, mas esforço teve de sobra. Prefeito, o senhor tá falando Do nosso Jianguo, né? Vocês dois saiam já da frente. Parem de fazer fiasco. O prefeito veio especialmente atrás da Xingyun. Isso mesmo. Eu vim entregar os mantimentos para Xingyun. Xingyun? Prefeito, não tá confundindo? Essa menina é pé frio. Você tá dizendo que ela é um pé frio. Cala a boca agora. Para de falar besteira. Que besteira, homem. Ela é uma desgracenta, sim. a fome na vila. Começou tudo por culpa dela. A vila inteira. Quase morreu de fome por causa dela. E agora quer premiar a peste. Cala a boca. Secretário, como é que bate nela? Bate e daí? Você não consegue controlar nem a própria mulher. Boco é querendo te dar umas palmadas também. Mas a minha Omxia só falou a verdade. E olha aqui, a ajuda da vila foi doada por uma empresária de sobrenome aqui pra nós. O que isso tem a ver com essa fedélia? Povo da vila, esses grãos, óleo e tudo mais que vocês receberam foram doados pela empresária Gue. Mas pensem bem comigo. Por que cargas d'água ela ajudaria justo Yanshen? Mandaria a gente pra trazer tudo tão rápido assim. Entregar na vila de Pinchi de vocês? Isso tudo foi a empresária Gu que, pensando na Xingyun, decidiu doar. Se não fosse por essa menina, a Xingyun, vocês jamais teriam recebido muito mais mantimentos que as outras vilas. Prefeito, o senhor não deve ter se enganado, não? A Xingyun é só uma menininha abandonada. Como a empresária Gu poderia conhecer ela? Quem diz que a Xingyun não tem ninguém? A Xingyun é a filha única da empresária Go. Mas como isso é possível? A mãe da Xingyun é uma grande empresária da capital. Quer dizer que de agora em diante, a Xingyun vai ser uma herdeira em casa. A empresária Gu, quando soube que a cidade de Jinshin foi atingida, imediatamente liberou verba e enviou suprimentos. Ela fez isso para agradecer a todos vocês por terem cuidado e ajudado a filha dela todos esses anos. Ela não queria desapontar as pessoas de bom coração. Quem bebe não esquece quem cavou, que a empresária Gu te deu nas mãos. Ficam falando que a filha dela é uma abandonada no moleque de rua. Isso, se a empresária Gu escutar palavras assim...
Imagina como ela vai ficar arrasada. Vocês, hein? Quase fizeram uma besteira gigante. Não fomos nós. Foi ideia da Dong. Isso aí. Foi a mulher do Dong que saiu falando que a Xingyun era um pé frio e mandou a gente saquear. Os mantimentos dela. Não foi bem assim que aconteceu. Esses suprimentos foram distribuídos igualmente para cada família, mas você, cheio de ganância, só por uma vantagenzinha michuruca, foi lá e intimidou uma criança. Você violou gravemente a ordem pública. Criou boatos e oprimiu uma criança. Esse caso, prefeito, vou mandar levar a Zhang Hongxia. Agora mesmo entregar para as autoridades e resolver isso com peso. Ah, não! Não podem me levar. Eu ainda estou grávida. Nossa organização sempre age com base no humanitarismo. Você está grávida? Podemos não levar você, mas seu marido vai ter que vir conosco. Vovó, a senhora... Ele errou por conta própria. Então, ele mesmo que pague. Não podem levar meu marido. Eu dependo dele para sustentar a casa. Xiango. Como você está? Minha barriga está doendo muito. Perdi o bebê. Não fiquem aí olhando. Levem ela para a vila. Rápido. Podem todos circular? Circular? Acabou. Criança, você é a Xingyun, não é? A sua mãe já está vindo para cá. Ela chega logo. Mamãe? Vovó, não é a mamãe? Perfeito. A seriado só chega em Yanxian daqui a 3 dias. Certo. Entendi. Querida, sua mãe realmente ainda não veio. Mas a minha secretária tem uma boa notícia para você. De acordo com o itinerário, sua mãe estará aqui em Yanxian em 3 dias, quando chegar a hora. Vou marcar um jantar para você e sua mãe. Senhor prefeito, a minha avó pode ir comigo. Você vai encontrar a sua mãe. Para que eu iria lá? Que menino mais obediente. Combinado, em 3 dias, mando um carro buscar você e sua avó. Aí você e a sua avó vão juntas encontrar a sua mãe. Tudo bem. Obrigada, senhor prefeito. Meiyuan. Mãe? Se finalmente voltou, mãe. Minha boa filha. Ai, conhecer a sua mãe. Está feliz? Muito feliz. Quando a gente voltar, vou fazer um penteado novo para você. Son Posi Xingyun. Desde que me prenderam, elas vivem muito bem. Mãe, você ainda não sabe. Dizem que a mãe da Xin é uma grande empresária da cidade de Xinxian. Hoje mesmo, ela vem buscar a menina. Empresária da capital. Está dizendo que aquela pirralha vai subir na vida? O pessoal da vila está dizendo que daqui pra frente ela vai ser uma herdeira riquinha que todos os filhos da vila juntos não valem. Nem o dedo mindinho dela. Amph. Pare de ouvir essas bobagens. É só uma criança. Herdeira rica? Só se for mentindo. Meiyuan, responda para a mamãe. Você também quer ser uma mocinha rica? Claro que quero. Então vai buscar o seu tio, agora mesmo. E diga a ele. Certo. Ser uma herdeira rica? Se alguém vai ter essa vida, é a minha filha. Por que você não para de arrumar confusão? O que você mandou a Meiyuan fazer? Fazer o quê? Agarrar essa oportunidade, é claro, para e subir na vida, junto com a Meiyuan. Pode tirar o cavalinho da chuva? Já vou te avisando. Você volta para casa comigo e vai ter uma vida decente? Não é sonho. Quando meu irmão chegar, vou mandar ele pegar aquela menina, amarrar e levar embora. Aí peço para a casamenteira Wang da vila ou lá deixar o marido. Para ela, no fim do mundo, quando chegar a hora, a minha Meiyuan vai tomar o lugar da menina, virar filha da empresária de Jinxing. Aí eu fico rica. A Xingyun sofreu para encontrar a mãe biológica dela.
Como você pode fazer uma coisa dessas? Porque uma pirralha, qualquer pode virar herdeira. A minha filha não. A minha Mei Yuan é muito mais bonita e educada que ela. A empresária de Jinsheng ainda vai me agradecer por dar uma filha tão boa a ela. Você enlouqueceu de vez. Eu quero o divórcio. O que você disse? Divórcio? Volta aqui. Se tiver coragem de ir, não precisa mais voltar. Mãe, o que o pai foi fazer? Para onde ele foi? Irmã, Deixa ele pra lá. Ingrato. Então, onde está a pessoa? Traga logo aqui. Me mostra. secretário Zhang, estou aqui para buscar a Shang Pozi e a Xinjun para irmos para a cidade, certo? Vou te levar agora até a casa da Xinjun. Vamos. Muito obrigada. Olha, a casa dela é logo ali na frente. Xingyun, não guarde rancor. Sua mãe não pôde vir buscá-la nestes anos. Com certeza ela teve as dificuldades dela. De agora em diante, viva bem com a sua mãe. Cuide bem dela e seja obediente, entendeu? Sim. Vou ouvir a vovó e cuidar bem da mamãe. Boa, menina. Mas mesmo que a mamãe volte, eu jamais vou abandonar a vovó. Eu já disse. Vou ficar para sempre ao seu lado. Espere aí. O pessoal da prefeitura veio nos buscar. Abram o portão logo. Tia Jean, veio visitar a vovó? Não viemos atrás da sua avó. Viemos buscar você. Agarrem ela. O quê? Vocês... O que é isso? O que você está fazendo? Solte a Xingyun. Mãe! Que belezinha! Shampoozi, não seja mal agradecida. Eu vim aqui hoje de propósito, trazendo a casamenteira Wang Mia para acertar um ótimo casamento. Para sua neta Xingyun. Nada mal. Dá pra ver que É realmente um arraso. Tem que arrumar um casamento bem longe pra ela. quanto mais longe, melhor. Pode deixar que a família que eu arrumei mora lá no fim do mundo. Depois que ela casar e for pra lá, nunca mais vai conseguir sair. A Xingyun é muito nova ainda. Isso é crime. Eu tô te avisando. A mãe da Xingyun já chegou em Yingxian. Vocês não têm direito de decidir por ela? Pode deixar. Já pensei em Sidu. Como eu ia deixar a empresária de Jinsheng. Vir aqui à toa? Depois que essa praga for morar no fim do mundo, como esposa submissa pra alguém, A minha Mei Yuan, naturalmente, vai tomar o lugar dela. pra se tornar a filha da empresária Guxi. Isso é uma crueldade. Shampoozi, sai pra fora agora. Chegou gente pra levar a Xingyun pra cidade. Socorro! Socorro! Tá esperando o quê? Leva eles logo daqui? Anda logo! Shampoozi! Shampoozi! Chegou gente pra levar a Xingyun pra cidade. Abre a porta logo. Por que tá demorando tanto pra abrir? Não aconteceu nada, né? Sai da frente, deixa comigo. Você? Secretário. Zhao Shunhua, o que você tá fazendo aqui? Ora, fiquei sabendo que a mãe verdadeira da Xingyun veio buscar ela. Eu cuidei dela todos esses anos. Vim me despedir. Ah, As coisas ruins do passado, vamos deixar pra lá. Além disso, aproveitei o tempo na cadeia pra refletir. Eu sei que errei. tá bom, para de chorar. Ah, se você tivesse tido essa consciência antes. O secretário Zhang já está esperando pra levar a menina pra cidade. Já vou chamar ela. Xingyun. Xingyun, anda logo.
Mas por que essa coisa na cabeça sem necessidade? Por que essa coisa na cabeça sem necessidade? Secretário. Acontece que o rosto da menina, não sei porquê, encheu de umas feridas. Melhor ela ficar com o véu. Se o vento bater, pode piorar e não vai ser bom. É mesmo. Ah, e cadê aquela Shangpozi? Ela não disse que ia pra cidade com a menina? Shangpozi? A Shangpozi, ela disse que não ia aguentar a saudade. Aí pediu pra eu acompanhar Xinyan. Bom, já tá ficando tarde, não dá mais pra adiar, certo? Então não fica aí parada, anda logo. A gente vai indo. Rápido. Vovó. Vovó. Vó? Vovó. Acho ouvi alguma coisa. Fica aqui sentada que eu vou lá embaixo ver. A fiscalização tá rígida. Se nos pegarem, não dá mais pra fugir. Para de perder tempo e vai logo. Rápido, rápido. Vovó, não me assuste. Calma, vovó. Vai ficar tudo bem. Vem. Xingyun, não importa o quão difícil seja o caminho. A vovó vai te ajudar a encontrar sua mãe biológica. Vamos. Tem algo a resolver? Esperem aqui um momento. A empresária Gu está quase chegando. Tá bom. Resolve o que precisa. O que deu em você? Esse véu pinica demais. Não dá pra tirar? Ah, pode tirar. Também, ninguém aqui te conhece mesmo. Quem são vocês? Vim para registrar o reconhecimento de paternidade da criança. É filha da empresária Gu, herdeira Jin Sheng. Por isso é essa aparência de nobreza. Então é filha da empresária Gu. É um agrado da nossa parte. Isso aqui é chocolate. Você tá bem? Anda logo. Com certeza é a empresária Gu chegando. O que ela tá fazendo aqui? Quem são vocês? Seus caipiras do fim do mundo? Isso aqui é lugar pra vocês virem. Quem eu sou não importa. O que importa é quem ela é. Essa é uma azar. Uma menina que ninguém tá nessa vila aqui. Ela é uma criança e você é um pedaço de quê? Antigamente, na vila, você vivia humilhando minha neta. Agora que minha neta finalmente conseguiu sair do buraco, vocês querem roubar a única família que ela conseguiu ter.
Como tem vergonha? Eu conto pra todos. A minha neta é que é a verdadeira. Avó, Como você pode bater nos outros? Vocês não sabem, ela é da nossa vila. Uma maluca. Anda pra cima e pra baixo com essa pestinha abandonada, enganando todo mundo por aí. vovó não é maluca. Ela me trouxe pra encontrar minha mãe. Você não passa de um enjeitado? Onde está sua mãe aqui? Chefe, levem ela daqui. Rápido. Não dê ouvidos às bobagens dela. Rápido. Levem. Vocês não podem me prender. Minha neta é a filha da empresária Gu. O que é? Minha neta, que é a filha da empresária Gui. O quê? Tá dizendo que a sua neta é filha da empresária Girl? Ai, pelo amor. Ela é maluca. Vão acreditar em maluca agora? Sua desgraçada sem coração. Ainda tem coragem de mentir? Hoje você não escapa de mim. O que tá fazendo, vovó? Aquela é a empresária Gui. Achou que é só falar e pronto. Cadê as provas? Mostra as provas. Sua cobra? Você roubou o pingente da minha neta. Como eu vou provar? Mentirosa! Isso aqui é meu. Estão ouvindo isso, todo mundo? Essa velha tá só enrolando a gente. Pra mim, você foi na conversa. Pode rir. A categoria essa? E empurrar esse enjeitado pra ser filha dela. Teve a audácia de passar pela filha da empresária Girl. Tá pedindo pra morrer? Vovó, O que vocês vão fazer? Óbvio que vamos te dar uma lição. por que bateu na minha avó? Não bato só na sua avó, não. Bato em você também. Sua... Não bate nela, por favor. Bate mais? Não bate na minha vovó. Parem. Parem, não batam mais. Não batam nela. Não bate na minha vovó. A empresária Gu está chegando. Chefe, leve eles embora, rápido. Não deixe atrapalhar o humor da empresária Go, não é mesmo? Levei. O que vocês estão fazendo? Me soltem. Me soltem. Empresária Gu, sou um construtor de Yanshin. Espero ter a oportunidade de fazer negócios com a senhora. Aqui está meu cartão. Mãe, Ouvimos que a empresária Gu veio buscar sua filha. Viemos correndo para prestigiar. Aqui, estamos aqui. Você a chama de mãe, rápido. O que está esperando parada aí? mãe. Você é Shin Yun? Isso mesmo. Ela é a Shin Yun. Depois que o pai dela faleceu, essa menina foi criada por nós, da família Jiang, sem erro nenhum. Família Jiang. Só que vocês abandonaram a Shin Yun. Foi tudo um mal-entendido. Um mal-entendido. Essa menina, nós a criamos por tantos anos como poderíamos. Simplesmente abandoná-la. Acredite neste pingente. Isso mesmo. Este foi o nosso presente de casamento. Não. E da Aidong? Empresária Gu, de agora em diante, seremos todos uma só família. Quando voltar para a capital, eu posso continuar cuidando da menina. Seja empresária. Fique tranquila. Prometo que criarei essa menina como se fosse minha própria filha. Daqui para frente, sobre os assuntos da Shinju, não precisa se preocupar mais. Quando voltarmos para a capital, haverá uma babá exclusiva para cuidar dela. Mas como assim? Uma estranha jamais saberia cuidar dela como eu. Isso é verdade. De fato, deveríamos encontrar alguém de confiança para cuidar dela. Exatamente. Ter alguém de confiança por perto é garantia de tranquilidade. Uma impostora se passou por sua filha. Se não fosse a mãe adotiva da Shinjun estar aqui, a confusão estaria armada e a senhora nunca saberia a verdade. Como assim, impostora? Pois é. Ai, não foi nada. Não foi nada. Era só aquela velha louca da nossa vila. Invejosa do reencontro. Ela é só uma velha barraqueira. Não precisa se preocupar com ela, não. Empresária Gu, fica tranquila. Eu já dei uma boa lição nela. Uma lição? Como você tem coragem de bater nos outros assim? Onde elas estão agora? Ali. Estão trancadas bem ali. Não vai embora? Empresária Gu. C'est plein Gu? Empresária Gujiku, elas estão trancadas aqui dentro.
Ah, empresária Gu, aqui só tem uma velha louca ou uma criança. Não vale a pena perder seu tempo com elas. E mais, essa velha maluca é super agressiva. Seria péssimo se ela te machucasse, não é? Mãe, eu não quero ver elas. São só uma velha doida e uma criança. Elas são sujas e fedidas. A educação e boas maneiras são a base do caráter. Menina, aprenda a tratar os outros com cortesia. Não quero mais ouvir esse tipo de conversa. Entendeu? Entendi. Porque, ao vê-la, não sinto a alegria de um reencontro. Será que é porque fiquei tempo demais longe do Xinjun? Presidente Gu, o carro para a viagem de volta já está preparado. É melhor partirmos agora. Afinal, em Jincheng, ainda temos vários projetos esperando uma reunião com você. Você vem comigo para Jincheng primeiro. Depois eu mando alguém providenciar a transferência do seu registro de família para lá. Que maravilha. Assim que chegar em Xinjiang, você de verdade. A neve irá riquíssima. Essa menina está tão feliz que já está delirando. Mamãe. Ainda faz escândalo. Vou dar um jeito. Por que meu coração está doendo tanto? Espera. Não seja rude com elas. Traga-as aqui para mim. Empresária Gu, é melhor a senhora não vê-la, tá? É uma velha desvairada e a criança que ela carrega. Se sua filha for como aquela menina, eu perco 10 anos de vida. É mesmo? Empresária Gu, o carro já chegou? Vamos logo embora. Eu disse para trazê-las aqui para mim. Sim. Já vou. Mamãe? Papai, o que você está olhando? O papai está olhando a foto da mamãe. Então a mamãe é tão linda assim. Mamãe, Quem é você? sou eu, Kuxin Yun. Essa é a minha mãe. Que sua mãe o quê? Ela é a mãe do Xingun. Eu? Quem disse que é? Eu também sou a deusa celestial. Não enche. A vovó não está mentindo? Eu sou Xin Yun. Meu pai se chama Xingaidan. Minha mãe se chama Yunisha. Meu pai disse, isso com a mamãe longe desde cedo. Ela sempre me amou. Oh, para me buscar. Empresária Gu. Ela não tem nada. Que prove a identidade dela. Como ousa se passar por sua filha? Se for assim, qualquer um pode se passar por parente do seu filho. Filha da família Jiang, como você se atreve a roubar minha mãe? Você vai pagar por isso. Sua pirralha me amaldiçoar? Da família Xia. Não pense que ninguém sabe das coisas nojentas que você fez. Não tem como esconder. Quando eu encontrar seu irmão, tudo será esclarecido. Aqueles vizinhos da nossa vila. Podem provar quem é o verdadeiro Xingyun. Tem que acreditar em mim. Eu sou Xin Yun. Sou sua filha. Eu não havia ouvido essas bobagens delas. Quando se trata da minha filha, não pode haver desleixo. Encontrem já o irmão da mulher da família Jiang. E tragam também todos os moradores da vila de Pinsi. Leve seus homens e venha comigo. Sim. Vovó, beba. Já não está mais quente. Preste atenção. Você é a Xingyun. Você é a filha da empresária. Hoje, fizeram me depois de 20 mundo pra ser esposa de criação dos outros. Sua pirralha é mentirosa? Eu nunca fiz isso. Muito bem, Zhao Fu. Fez e não quer assumir. Que homem você é? O que a gente fez? Nós não fizemos nada, mas eu vi você naquele dia, conversando com essa menina sobre como vir aqui. Medo de abrirmos o bico? Ah, jogando essa mentira suja nas nossas costas. Mentira nada. Minha neta é Xingyun sim. Cala a boca, velha. Falar é fácil, quero ver provar. Sem provas. Fique quieta. Você, Empresária Gu, tá acreditando agora? Essas duas são duas trambiqueiras. Quem você tá chamando de trembiqueira?
Secretário do partido, o que o senhor tá fazendo aqui? Se eu não viesse, jamais saberia das coisas nojentas que você andou fazendo. Você é muito cara de pau de ter coragem de aprontar uma dessas. Mas o que foi que eu fiz? Eu trouxe a menina pra conhecer a mãe. Fiz algo de errado? Você diz da mãe? Você, por puro egoísmo, obrigou sua própria filha a chamar mãe dos outros. Endoidou Dona Xiang. A gente não pode ser tão desumano assim, não. A gente que viu a Xingyun crescer. Não adianta querer enganar a gente. Essa menina que você trouxe é claramente a sua neta. A Yang Meiyuan. Como chama ela de Xingyun? Depois do que houve, o pai de verdade da Xingyun morreu por culpa da sua família. E agora essa menina Achou a mãe dela? Que crueldade! olha o que você tá fazendo. Separando mãe e filha desse jeito. Me diga a verdade. Qual é o seu nome de verdade? Empresária Gu e não é nada disso. Eles com certeza foram comprados por ela e estão mentindo. De propósito? Fala! Quanto a Shang Pose pagou pra vocês ajudarem nessa mentira? Tia Xiang, quem faz mal pros outros vai ter um final bem pior. Yeah. Pirralha! Quem mandou falar? Cala a boca! Olha aqui, quem tem que calar a boca é você. Prefeito, obrigada pela agenda. A senhora ajudou o país. Seu espírito merece o respeito e a admiração de todos nós, já que foi um pedido pessoal seu, mesmo que eu estivesse ocupado. Deixa ela gozar por pessoalmente. Com minha filha, sem erros. Tragam o irmão da filha da família Jiang imediatamente. Os moradores da vila de Pingxi também. Leve uns homens e venha comigo. Sim, sim. Presidente Gu, mais ordens. O prefeito de Yanshen conheceu a Xinyan. Entre em contato com o secretário do prefeito. Pergunte a ele se o prefeito pode vir pessoalmente. Ai, confesso que jamais imaginei que algo tão absurdo como isso pudesse acontecer. Na última vez, em Pingxi, eu vi uma garota com meus próprios olhos. Mesmo sendo humilhada pelos outros, ela manteve sua classe e educação. Mesmo sendo oprimida, ela se manteve resiliente, otimista e de cabeça erguida. Minha filha, se eu não me engano, seu nome é Xingyun, certo? Sim. Não, sim. Venha rápido. Venha conhecer sua mãe. Mamãe? Não é? À toa que meu coração doía tanto agora há pouco. Então, era você a verdadeira Xingyun. Você é minha filha. A culpa é da mamãe. A mamãe errou feio. Por um triz, a mamãe não reconheceu Xingyun. Não chora. Mamãe, não tem problema se a mamãe não me reconheceu. O importante é Xingyun reconheceu a mamãe. E o papai disse que quando a mamãe deixou Xingyun, foi porque tinha algo muito mais importante para fazer. Xingyun, assim como o papai, vai apoiar a mamãe para sempre. Que bom. Essa sim é uma fala digna da minha filha. Gu, não pode afirmar isso só por uma palavra. Nós temos o pingente de Jade. Como se atreve a questionar a palavra do prefeito? Na última vez, a aldeia estava cheia. E se ele trocou as pessoas? Hein? Já pensou nisso? Que? Sem documento? Você pode vir aqui e inventar lorota só porque o pai da criança não está mais aqui. Você acha que pode vir com esse golpe barato? Já estou vendo tudo. Nunca ouvi o ditado. A justiça tarda, mas não falha. O camarada Xingaidang morreu herói salvando outros como Pingxi. Nós da cidade naturalmente preservamos suas fotos. Que pena. O camarada Xingaidang em toda a sua vida nunca tirou foto sozinho. Só fizemos foi guardar a foto dele com a filha. Trocar a verdade pela mentira, a falsidade ideológica. Vocês acham que a lei nacional é o quê? Ah, que são os regulamentos do país para vocês? Não. E vocês aí, eu já vi fundamentos. E aqui na vila de Pingxi ainda existe o crime hediondo. Tráfico de mulheres e crianças. Já vigio vocês. Agora, flagrados em delito, o que mais tem a dizer em sua defesa? Prefeito, tranquilo, mando escoltar já. Isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Foi tudo ela. Foi a Zhao Shunhua que me prejudicou. Ela que me instigou a fazer isso. E mandou eu falar com a Wang Pose para levar a Xingyun embora. Minha irmã mandou ter. Eu estou mundo para ela nunca mais conseguir voltar. Não importa se foi por vontade própria ou se foram instigados. Vocês violaram a lei. Sobre esse caso, as autoridades não tolerarão. Vocês enfrentarão punições severas. E quanto a você, falsidade ideológica e cumplicidade no sequestro de menores, é melhor se preparar para apodrecer na cadeia. Não comece assim. Eu só queria dar. Futuro melhor para a menina. Nunca pensei nisso. Não foi por mal. Como mãe, não tem nada de errado pensar no futuro dos filhos, mas... Você não pode pisar e machucar pessoas inocentes. O pai dela morreu como herói para salvar a sua família. E vocês
Como retribuem? Tentando roubar a mãe dela. Como podem viver com a consciência tranquila? Guardas, levem todos. Eu não vou para a delegacia. Eu não vou. Não vou à delegacia. Não vou. Me enganou desse jeito e ainda quer fugir? Levem ela. Eu não vou. Me solta. Eu não vou. Me larga. Eu também sou inocente. Dessa vez, sou muito grato pela sua ajuda. É o nosso dever. Espero que numa próxima vamos aproximar. A gente ainda tem essa chance de viver de novo. Vamos, volte para casa com a mamãe. E a vovó? Para onde o vovô foi? Você foi embora assim, sem nem se despedir. A Xingyun encontrou a própria mãe. Então, eu fico tranquila. Você aguenta mesmo deixar a Xingyun ir embora assim? Por que eu não aguentaria? Eu é que vou ficar em paz assim. Vovó. Mã? Xingyun. Vovó. Xingyun. Vovó, voltei para te buscar. Você? Por que você voltou? Eu não falei? Vou ficar com a vovó para sempre. Isso. Ah, que bom. Minha Xinyan tão querida.